Exatamente. E relativamente ao método de emagrecimento, um método que tem apresentado excelentes resultados, eu gostava de lhe colocar aqui algumas questões comuns. Qual é o peso que se consegue perder geralmente por semana? Ora bem, para uma pessoa que tem um excesso ponderal de mais ou menos 12 quilos, é cerca de 1 quilo por semana. Ou seja, normalmente em 12 semanas faremos com que o paciente perca cerca de 12 quilos. Contudo, é possível perder-se cerca de 1 quilo do excesso ponderal por semana, na fase inicial pelo menos. Ou seja, uma pessoa que tem 30, 40 quilos para perder, pode perder 3 ou 4 quilos nas primeiras semanas, em cada uma das primeiras semanas, e depois passa a perder 1 quilo por semana. De uma forma, a maioria das pessoas perderá mais ou menos 1 quilo por semana, em termos de gordura, e centímetros, pode perder rapidamente centímetros. Vê-se numa sessão de acupuntura especializada para fazer perder gordura localizada, vê-se, mede-se no fim da sessão, há diferença houve perda durante aquela sessão e ao longo de 48 horas aquela gordura que foi dissolvida continua a ser absorvida e a ser eliminada. E quantas sessões de tratamento são geralmente necessárias? Claro que também vai depender do excesso de peso que se tiver, para a maioria dos casos entre 6 a 12 semanas, uma sessão por semana. Sr. Doutor, é necessário fazer um regime alimentar durante o método de emagrecimento? Sim, vai ser necessário. É preciso perceber que quando se quer perder peso, há pessoas que vendem outras ideias, mas na verdade não é possível perder peso sem se ingerir menos calorias do que aquelas que são necessárias. E eu disse mesmo de propósito de calorias, não é uma questão de quantidade de alimento, mas uma questão de calorias. A medicina chinesa tem regimes diferentes dos regimes ocidentais. Os regimes ocidentais têm-se aproximado do regime chinês. Eu digo isto porque lembro-me que quando há 25 anos atrás propunha este regime, muita gente me insultava. Hoje, vários dos que me insultavam fazem um regime muito parecido com o nosso. Ou seja, a ciência evoluiu e, por ter evoluído, conseguiu perceber melhor outros conceitos que são mais antigos e que funcionam. Mas o mais importante é que há doentes que me perguntam: se eu fizer só a dieta, emagreço? Eu digo: sim, senhor, provavelmente mais ou menos o mesmo. Talvez não tanto, mas lá perto. O problema não está aí, o problema está no facto de que a maior parte das pessoas sozinha não consegue fazer regime. Portanto, a medicina chinesa constitui uma ajuda importante para cumprir o regime. Como assim? Há pontos da acupuntura que equilibram as emoções, e emoções equilibradas, melhor comportamento alimentar. Há pontos da acupuntura que moderam o apetite, logo melhor controlo daquilo que se come e não se come. Existem medicamentos à base de ervas que modificam o metabolismo no sentido de o repor para o normal. Há pessoas que ganham peso com mais facilidade do que as outras porque têm o metabolismo alterado, por exemplo, pessoas que têm problemas da tiroide, outros tipos de problemas de metabolismo. Com a idade o metabolismo muda, uma pessoa com 20 anos tem um metabolismo mais rápido do que uma pessoa com 40, para não falar de uma pessoa com 60. Portanto, circunstâncias em que estas correções do metabolismo também, que são feitas pelas ervas chinesas, da mesma forma que a eliminação do excesso dos líquidos, e nesse global nós conseguimos, entre ervas e agulhas, ajudar o paciente a cumprir o regime e fazer com que o regime tenha mais eficácia. Mas há necessidade de passar por um regime. Agora, é muito mais fácil fazer regime com a nossa ajuda. E esse regime, pode-nos explicar quais são as bases desse regime? Sim. Em que consiste? A base do regime é, sobretudo, fazer com que as pessoas ingiram calorias de absorção lenta. Ou seja, calorias que não estão biodisponíveis instantaneamente e rapidamente. As pessoas até podem às vezes comer muito, contudo emagrecem. Por exemplo, o almoço e o jantar, as pessoas poderão comer a quantidade que quiserem. Por exemplo, há outras opções, mas o tempo não chega para explicar um regime inteiro, de carne e saladas. E mesmo que as pessoas comam uma quantidade muito grande, vão emagrecer. E estamos a falar apenas de almoço e jantar. E eu disse de propósito, mesmo comam uma quantidade muito grande, para claramente demonstrar que não é necessário passar fome. Pode não se ter que passar fome, porque pode-se comer quantidades grandes. Agora, é preciso saber conjugar os alimentos, e essa teoria que agora é moderna em medicina ocidental e em nutrição ocidental, que é de como conjugar os alimentos, e em que se dá mais importância não à quantidade de calorias, mas ao tipo de calorias e à forma como elas estão misturadas, é um conceito que na China existe há pelo menos 2000 anos. Sr. Doutor, muitos dos regimes alimentares causam mau humor, sensações de cansaço, muitas vezes não se pode praticar desportos. Segundo o método de emagrecimento do Dr. Pedro Choi, estes problemas poderão surgir ou não? Pelo contrário, os nossos pacientes sentem-se com mais energia. Os nossos pacientes que façam a totalidade do nosso tratamento, ou seja, o regime, mais as ervas, mais a acupuntura,
obtêm, a gordura torna-se disponível como forma de energia. É preciso não esquecer, o que é gordura? A gordura é energia na reserva, é energia no estoque. Todo o nosso tratamento baseia-se em fazer com que essa energia saia do estoque e seja libertada para a corrente sanguínea de forma a ser utilizada. A maior parte dos nossos pacientes, pelo contrário, sente-se mais ativa, com mais energia e com uma boa qualidade de estado de espírito. Comecei mesmo por dizer que havia uma necessidade de controlar as emoções para garantir o bom cumprimento do regime. Exatamente. Os idosos, as crianças, os adolescentes também podem praticar este regime alimentar? A pessoa que eu estou lembrado com mais idade que tratei tinha 92 anos para emagrecer e a criança mais